Sul Notícias, seu canal de informações. Agora 8h28, bom dia. E agora vamos começar o bloco da entrevista do dia, que hoje é com a Paola Lurian Silva, ela que é fonoaudióloga da APAI aqui de São Mateus do Sul. Primeiramente, bom dia, Paola. Bom dia, Veridiana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura Sul FM. Seja bem-vinda novamente aqui para conversar com a gente hoje, para falar um pouquinho mais sobre o ciclo de palestras em reabilitação, a CIPARE. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é a CIPARE. Bom, então, com muita alegria estou aqui hoje podendo divulgar esse evento tão importante em São Mateus do Sul. O CIPARE, ele é um ciclo de palestras em reabilitação em saúde, né, voltado à prevenção das pessoas com deficiência. Então, nós temos o PAP, que é um programa apaiano de prevenção, que preconiza que façamos várias ações, né, voltadas à prevenção de deficiências. E aí, já faz quase 10 anos, já estamos no 9º CIPARE, e que esse evento acontece, né? Ele é promovido pela equipe de saúde da APAI, agora em formato online, né? Depois da pandemia, tivemos que nos adequar, mas não deixamos de fazer, porque é realmente um evento que traz muito conhecimento para as pessoas, para a população em geral, né? Para pessoas da educação, para o pessoal da educação que também trabalha com essas crianças, e para os profissionais de saúde, enfim, para quem quiser participar e adquirir um pouquinho do conhecimento dos palestrantes. Bacana, lembrando que a nossa conversa, a nossa entrevista também está sendo transmitida em forma de live pelo Facebook do Portal Cultura Sul FM, e também mais tarde será postada no nosso canal no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta aqui para Paola, pode mandar na 42 98804 2851. 98804 2851. O evento começa amanhã, né, Paola? Sim. E qual que é a duração dele? Então, inclusive o evento começa amanhã, mas ainda as inscrições ainda estão abertas. Então, quem quiser se inscrever é online, tem um formulário online. É só entrar no Facebook da APAI. Lá tem os links para poder se inscrever. Ou se alguém também tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a APAI aqui de São Mateus do Sul, que a gente passa as informações. Então, esse ano o nosso evento vai ter duração de 3 dias. Então, vão ser 9, 10 e 11, né? Terça, quarta e quinta dessa semana, às 3 horas, que vai acontecer cada dia uma palestra, né? Nós temos aí uma programação com 3 palestrantes, 3 temas, 3 temáticas. Esse evento, ele dá o certificado, né, de participação para quem participar. E, geralmente, quando ele acontecia no formato convencional, né, quando ele era presencial, sim, ele durava um dia, geralmente uma sexta-feira, o dia todo, em que aconteciam palestras durante o dia todo, né, com um coffee break, durante a manhã e a tarde. Daí, desde o ano passado, que foi transformado nesse formato online, né, aí ele, né, esse ano vai ter a duração de 3 dias. Ano passado foi 4, esse ano terá 3 palestras. Então, cada dia é uma palestra. Dia 9 temos um palestrante, dia 10 outro, e dia 11 outro palestrante com outro tema. Muito bem. Qual que é o principal objetivo da CIPARE? Então, o principal objetivo é, com certeza, a formação continuada, né? Poder promover o conhecimento, porque só através do conhecimento é que a gente consegue, né, seguir, né, adiante, que a gente consegue realmente trazer mudanças aí para o nosso dia a dia. Então, como eu disse, ele faz parte do Programa Apaiano de Prevenção, né, do PAP, mas o que a gente quer mesmo com o CIPARE é poder trazer aqui para o pessoal de São Mateus do Sul, seja pai de uma criança, seja o professor do magistério que entrou agora, está começando a trabalhar, ou até aquele que já trabalha há muitos anos, né? Ou o pessoal da saúde, né? Seja da saúde aí dos hospitais, dos postos de saúde, né? Da atenção básica, que possam estar tendo contato com profissionais relevantes e profissionais que tenham um conhecimento bacana, né? Desde o diagnóstico, então a gente tenta trazer
temáticas que abordem o diagnóstico, a avaliação de crianças, o tratamento, né, e a prevenção de deficiências. Então a gente tenta sempre englobar todas essas áreas, pensando em falas e temas que possam servir a todas essas pessoas. Então, como eu disse, desde o pai da criança até, né, o médico que pode estar aí atendendo todo mundo, né? E é claro, o contato com profissionais que trabalham, né, em outros lugares, que têm outras vivências, é extremamente rico para a gente que está ali todos os dias com crianças que têm muitas questões. Então, esse é realmente o nosso principal objetivo, poder unir, né, esse conhecimento e transmitir para as pessoas que estejam dispostas a recebê-lo. Muito bem. A gente tem uma pergunta ali da Neiva, lá da Vila Amaral. Ela perguntou: qualquer pessoa pode participar? Tem algum custo? Não, é um evento completamente gratuito. Não tem custo. Todos podem participar. Todas as pessoas que quiserem participar, podem aí, vão receber o certificado, não tem custo nenhum. É realmente um evento para, né, promover mesmo, né, como eu disse, aí o conhecimento nessas áreas. Então, quem quiser, quem tiver interesse ainda, pode se inscrever, tá? Pelo link, tá lá no nosso Facebook da APAI. E também, como eu disse, qualquer coisa é só entrar em contato. Eu também vou deixar com a Veridiana aí o link para as inscrições. Sim. E se alguém quiser entrar em contato aqui com o pessoal da rádio, também pode estar, né, nos ajudando aí com essa divulgação. Paola, muitas pessoas imaginam que esses eventos que são realizados da APAI são voltados só para os familiares, só para as pessoas. A gente sabe já que é para todo mundo, para a população em geral. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da população em geral participar também desses eventos. Então, Veridiana, acho que a gente tem que, cada vez mais, a gente fala de inclusão. Na verdade, inclusão é um tema que a gente fala há tanto tempo, né? Todo ano se fala de inclusão e a gente não sabe como incluir, né, as pessoas. Hoje a gente tem aí muitas deficiências e muitas pessoas que estão sendo diagnosticadas e que são, né, tem aí as suas particularidades. E para que a gente consiga realmente, né, viver em uma sociedade inclusa, que possa, né, onde todos possam ser acolhidos nas suas diferenças, é extremamente necessário que a gente conheça, que a gente entenda como é que essas diferentes deficiências funcionam, né? O que acontece? Como que a gente pode agir? Como a gente pode contribuir, né? Como a gente pode principalmente entender e compreender determinadas situações. Então, eu acho que a importância e isso, só o conhecimento, é só realmente você parar para poder escutar uma fala, você ler, né, algo que te instrua, só isso vai poder te dar, né, formas de lidar, né? Formas de entender, formas de compreender. Então, eu acho que a importância da população participar é que a gente possa realmente praticar a inclusão e não apenas defender no nosso dia a dia, a gente colocar em prática. De uma forma, sim. E conhecer de perto também essa realidade, né? A gente muito fala e às vezes a gente tem a oportunidade de participar mais de perto, entender um pouco mais sobre o tema. E aí também surge, então, essa palestra que é aberta, é gratuita, é uma oportunidade para todos participarem. Eu queria saber também quais serão os temas abordados. Então, esse ano, né, como eu disse, nós teremos 3 palestras. Eu vou dar certinho aqui os nomes de cada palestra e os palestrantes, pode ser? Pode. Então, no dia 9, às 3 horas, a palestra se chama Os Desafios do Diagnóstico e da Intervenção Precoce. Essa palestra vai ser ministrada pela doutora Maria de Fátima Mineto. Ela é uma psicóloga, ela é doutora em psicologia pela UFSC, ela é mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, ela é especialista em educação especial, especialista em transtorno do espectro do autismo pelo Child Behavior Institute nos Estados Unidos. Então, ela tem um reconhecimento internacional bem importante. Ela é professora do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná.
Ela é membro da equipe interdisciplinar do ambulatório de síndrome de Down do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e coordenadora de um laboratório de pesquisa. Então, isso são algumas, né, das titulações aí da doutora Maria de Fátima Mineto, que vai falar um pouquinho dos desafios do diagnóstico e dessa intervenção precoce, né, dessas crianças que estão chegando. Então, uma palestra muito bacana. Como eu disse, a gente sempre tenta buscar pessoas, né, que, né, estejam dispostas a contribuir com o nosso evento e que sejam pessoas que realmente têm vivências, né, muito bacanas. E a doutora Maria de Fátima grande, né? Tem uma experiência muito bacana para trazer para nós, né? E aí, então, essa palestra vai ser no dia 9, né? Amanhã, às 15h. No dia 10, eu fui convidada esse ano, ajudo a organizar o CIPAR, e esse ano eu fui convidada, né, a dar uma palestra também. Sim. A minha palestra vai ser também às 15h, sobre linguagem na clínica com crianças. Então, vou falar sobre avaliação, diagnóstico e tratamento, né? Então, a minha formação sou fonoaudióloga, formada pela Unicentro, né? Finalizei agora meu mestrado pela PUC São Paulo, em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem. Tenho a especialização em recursos estruturados e estratégias clínicas no autismo pela Faculdade Policívitas. Tenho aperfeiçoamento profissional pelo projeto Entre Laços, da DERDIC, também da PUC São Paulo. Então, também é uma experiência bacana para compartilhar. E em clínica de linguagem pela Unicentro. E atuo, né, agora aqui na PAI de São Mateus do Sul, no projeto da ecoterapia. Então, preparei uma fala bacana aí também para o pessoal. E aí, no dia 11, né, na quinta-feira, às 15h, temos a palestra chamada Terapia Ocupacional e a Terapia de Integração Sensorial no Atendimento a Crianças. É com a terapeuta ocupacional Gabriele Grube. Ela é formada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em neurologia, com ênfase em neuropediatria. Tem certificação internacional em integração sensorial, que é aí uma terapia muito bacana, que tem ajudado muito as crianças com autismo. Então, vai ser muito bacana falar dela para a gente entender um pouquinho mais como funciona a questão da integração sensorial. Possui capacitação intensiva em abordagem responsiva, interativa, motivacional e lúdica da Inspirados pelo Autismo, e atua há 11 anos com pessoas com desenvolvimento atípico e suas famílias. Então, esse ano são essas 3 palestras. Como eu disse, a gente tenta, né, abordar o diagnóstico, a avaliação, né, o tratamento e a prevenção nas falas e com as temáticas. E esse ano é esse conhecimento aí que a gente vai tentar transmitir. Que bacana. E olha só, eu queria, pra gente finalizar, a gente sabe que o símbolo também da CIPAR, ele é composto por 2 mãos que se unem, formando um coração. O que significa? Então, esse símbolo, ele faz uma alusão, né, ao símbolo da PAI mesmo, né, aquele símbolo que tem a flor, né, e que as Sim. mãos seguram a flor. Então, o símbolo do CIPAR é uma mão formando um coração, e dentro tem um outro coração, que seria, digamos, essas mãos seriam, né, os profissionais, as pessoas que atuam, né, com as deficiências, como uma forma de proteção, de cuidado, né? E o coração do meio simboliza, né, então, as pessoas com deficiência que estão sendo aí acolhidas por essas mãos desses profissionais. Então, que a gente possa pensar nesse símbolo e fortalecer cada vez mais essas mãos, né? Que a gente possa deixá-las cada vez mais fortes, mais firmes, com bastante conhecimento, para que a gente possa sempre atuar com muita... Enfim, além de muito amor, né? Que a gente possa sempre aí estar podendo fazer o melhor por essas pessoas tão especiais. E a gente vê esse trabalho sendo realizado ali aqui na PAI de São Mateus do Sul, com muito carinho, muito amor. São profissionais que realmente se empenham, se dedicam diariamente ali para fazer a diferença na vida dessas crianças. Quero deixar aqui nossos parabéns a você, Paola, a todo mundo. Leve nossos parabéns em seu nome a toda a equipe da PAI. Com certeza vai ser um sucesso a CIPAR, que já está na sua 9ª edição. E eu deixo a palavra aberta para suas considerações finais. Obrigada, Veridiana. Mais uma vez, obrigada pelo espaço. Muito importante a gente poder estar divulgando esse trabalho. Como eu disse, a gente quer cada vez mais fortalecer, né? Trazer pessoas para perto de nós, trazer conhecimento, né? E aí a gente poder sempre estar unido. Afinal, unidos a gente consegue chegar muito longe. Então, mais uma vez, obrigada por esse espaço, pelo reconhecimento.
E, bom, espero que todo mundo que queira participar e que possa participar, participe do nosso evento, estão convidados, venham até nós, conheçam o nosso trabalho e venham conhecer a nossa instituição. Só lembrando ainda, Paola, quem quiser ainda participar, tem o link no site da APAI? Isso, no Facebook da APAI vocês encontram, é só colocar lá na barra de pesquisa APAI São Mateus do Sul, entrarem na página da APAI, vai ter vários posts lá divulgando o evento e aí com o link para inscrição. É super simples, né? Vai pedir alguns dados apenas para que a gente possa enviar depois o certificado, né? Fazer o certificado e enviar. Então, e também, como eu disse, qualquer dúvida é só entrar em contato com nós, que a gente vai estar dando todo o apoio e todo o auxílio necessário. Bacana, e também mais tarde estará postando no nosso portal da Cultura e também no Facebook do portal Cultura Sua FM para trazer mais dados e também levar toda essa informação para toda a população. Mais uma vez, muito obrigada, Paola. Agora é 8h44, a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Cultura Sul Notícias, seu canal de informações.